Fala galera, Agatha desde sempre vai nos deixar saudade, mas Jack Sheffer, a showrunner da série, deu uma entrevista extensa e detalhada à Variety, onde ela falou sobre tudo o que aconteceu no final da série. E, em certo sentido, nos deu sua própria análise do desfecho da história. Os últimos 2 episódios foram discutidos em detalhes, o que é ótimo, já que ela criou a série e esteve envolvida em todo o processo, incluindo até o roteiro. Isso mesmo, ela se envolveu quando estava sendo escrito o roteiro da série. Essa mulher é o máximo. Essa entrevista é excelente, pois ela aborda algumas das reviravoltas da série. Fala sobre o passado de Agatha e Rio, como elas se conheceram e por que não vimos isso na tela. Ela menciona ideias que tiveram sobre de como elas se conheceram, mas elas não foram mostradas. Ela também fala sobre o filho de Agatha, Nicholas Scratch, quem poderia ser o pai, e dá respostas muito interessantes sobre isso, sugerindo que a Marvel Studios tem planos futuros com Nicholas Scratch. Quais serão? Sheffer também explica por que também não houve uma cena pós-créditos para Agatha, e acredito que a resposta vai intrigar muita gente. Ela ainda revelou uma cena pós-créditos de WandaVision que acabou sendo cortada, mas que eu vou descrever para vocês aqui em detalhes. Como você pode ver, há muito para detalhar nesse vídeo. Vamos analisar tudo e também falaremos sobre Agatha desde sempre em vídeos futuros, explicando alguns pontos. Então, se você quiser acompanhar esses vídeos e muito mais sobre séries, filmes, quadrinhos, etc., não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para você ficar por dentro de tudo. Então, sem enrolação, vamos começar. A primeira coisa que eles mencionam é algo que realmente humaniza um pouco mais Agatha, especialmente quando se trata de seu filho, e do que ela fez logo após a morte de Rio, quando veio e levou seu filho. É muito fácil pensar que naquele momento ela estava cheia de raiva e vingança, obviamente muito machucada. Ela perdeu seu filho, o que é devastador, e por causa de todas essas emoções e da raiva, ela continua tentando enganar as bruxas usando a balada Estrada das Bruxas, que ela escreveu com seu filho, para que pudesse matá-las. Embora isso seja o que ela faz, há um significado muito mais profundo atrás disso. Segundo Jack Sheffer, na entrevista à Variety, o que é estranho matar bruxos para fazer isso, mas é Agatha, vamos relevar. Eles afirmam que Agatha usa a balada para enganar bruxas desavisadas e drenar todo o poder delas, e também como uma maneira de se manter conectada ao seu filho. Então, ela simplesmente transformou a balada na nova tática para atrair bruxas e absorver seus poderes. E já que seu filho compôs a música, coisa que Jack Sheffer confirma nesse artigo, então não tem mais discussão, Nicholas Scratch e Agatha compuseram a música. Melhor, fica mais claro que ele escreveu a música. Portanto, desde que seu filho fez a música, é uma forma dela continuar algo que faziam juntos, mesmo não estando mais presente. Ela pode cantar a música que ele escreveu. É uma coisa tocante, mesmo que envolva atrair bruxas para a morte. Então, eles fazem uma pergunta bastante importante. Mudando de assunto, para Rio, vocês trabalharam mais nos detalhes de fundo sobre como era o relacionamento entre ela e Agatha? Jack Sheffer respondeu, sim, conversamos bastante sobre o encontro delas. Tivemos essas imagens bem bonitas de Agatha matando pessoas e em seguida vendo Rio sobre os corpos, como naquela frase, elas se encontraram sob cadáveres. Eu vi isso na minha mente, era realmente lindo e também bastante engraçado. Então, a equipe levou isso em uma direção em que elas passaram a viver juntas em uma cabana. Conversamos longamente sobre isso, a ponto de questionar, Rio é o pai de Nick? Exploramos essas ideias, e foi muito gratificante, mas já estávamos incluindo tantas coisas na sequência de Nick, que era vital para a história, que não parecia possível voltar ao passado de Rio e Agatha antes de Nick, e depois seguir para Nick. Isso ameaçava desequilibrar tudo e fazer uma bagunça na história. Portanto, essas discussões ajudaram a informar o que é mostrado no relacionamento. Isso confirma que no início havia imagens de Agatha matando pessoas e Rio com uma morte, aparecendo sobre os corpos para recolher suas almas. É assim que elas se conheceram. A partir daí, é fácil ver como a morte se interessaria por Agatha, pois ela matava muitas pessoas por um bom tempo. Dessa forma, a morte apareceu para ela, se apresentou e, como Agatha mencionou no show, gosta dos caras maus. Então é fácil imaginar que se uma entidade cósmica se interessasse por ela, Agatha responderia da mesma forma. Sheffer explica que esse foi o início do relacionamento delas, literalmente sobre os corpos das vítimas de Agatha. Isso leva à próxima pergunta que a Variety fez. Quem é o pai de Nicholas Scratch? Falando de Nick, ou Nicholas, seu filho Nicholas Scratch, a resposta de Jack Sheffer foi interessante. Ela disse, essa é uma história para outro dia, mas no final das contas, para mim, é irrelevante nessa história. Eles insistiram um pouco mais e perguntaram, você sabe quem é? E ela respondeu, a verdade é que mesmo se eu tivesse uma resposta, não a abordaria nesta obra. Então, é material para uma história futura que talvez eu não tenha controle. Isso é incrivelmente interessante, porque ela evita responder diretamente, mas claramente sabe. E em nenhum momento ela diz que não sabe. Ela diz, mesmo se eu tivesse uma resposta, não a abordaria nesta obra. Ou seja, ela basicamente está dizendo,
Eu sei quem é, mas os planos da Marvel Studios são para que isso seja revelado mais adiante. E eu não posso falar sobre isso agora. E fica bastante óbvio quando ela diz que é material para uma história futura, que talvez eu não tenha controle. Já sabemos que haverá algum tipo de série com Icano e Agatha buscando Tommy na Marvel Studios. E Billy gosta de fazer perguntas. É provável que ele pergunte sobre Nick novamente, considerando que a última vez que viu Agatha viva, não em forma de fantasma, ele não sabia como Nick morreu. Então, ele vai querer saber sobre isso, e também sobre o relacionamento entre Agatha e a morte. E claro, quem é o pai de Nick, o que todo mundo quer saber. Portanto, essas respostas provavelmente serão dadas mais tarde durante a série em que Billy e o fantasma de Agatha vão em busca de Tommy. Gosto dessa resposta, porque ela basicamente confirma que vamos ter essas respostas mais adiante, em um projeto que Jack Sheffer talvez não tenha controle, mas que está por vir. Quem sabe? Visão? O que você acha? Deixa suas teorias aqui embaixo. Sobre a frase "eu te fiz do zero", ela diz que a inventou e adorou por ser a sua favorita da série, devido à sua ambiguidade, e que ela aceita diferentes interpretações. Não significa necessariamente algo como concepção imaculada, em que ela mesma teria o filho, mas claramente parece haver um pai para Nicholas Scred, que por algum motivo não quer ser mencionado agora. Muitos especulam que pode ser Mephisto, mas vamos ter que esperar para ver. Segura aí, galera do Mephisto. Algo muito interessante foi levantado sobre as cenas pós-créditos. A Variety perguntou a Jack Sheffer. Basicamente, todos os projetos da Marvel Studios têm uma cena pós-crédito, mas Agatha desde sempre não teve. Por que não houve? Jack Sheffer respondeu: "Essa foi uma decisão da Marvel. Eu não sei nada além disso." Então, ela mesma não sabe por que não houve uma cena pós-créditos. Mas, de acordo com ela, Kevin Feige disse: "sem cena pós-créditos." Minha primeira reação em relação a isso remonta ao relatório de um insider, Daniel RPK, que afirmou que praticamente tudo que a Marvel faz daqui para frente estará diretamente relacionado à saga do multiverso. Isso não inclui coisas que já foram feitas, filmadas ou editadas, como todos os shows recentemente anunciados, mas refere-se a todas as novas produções desenvolvidas entre Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. Portanto, pode ser que eles tenham optado por não fazer uma cena pós-créditos em Agatha desde sempre, porque essa história com Agatha e Billy deve continuar após a saga do multiverso. Talvez não quisesse provocar uma cena que sugerisse algo entre Agatha e Billy, ou talvez a Feiticeira Escarlate no meio, sabendo que teríamos que esperar muito tempo para que essa história se desenvolvesse novamente. No entanto, Jack Sheffer mencionou que escreveu uma cena pós-créditos. Ela disse: "Sim, escrevi várias cenas de encerramento, porque sempre fazemos isso em todas as produções da Marvel." Acrescentou que, embora tenham gravado algumas, foi informada de que não haveria uma cena pós-créditos para essa série. Então, não importava mais. Mas Sheffer revelou uma cena pós-crédito de WandaVision que não foi usada. A cena que vimos foi Wanda com Darkhold, que claramente levou ao filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. No entanto, a cena que ela escreveu teria feito uma conexão semelhante, mas de uma maneira diferente. A Variety perguntou se havia uma cena de encerramento que ela escreveu e da qual tinha orgulho, mas que não foi usada. E Sheffer respondeu: "Sim, vou contar essa porque já se passou muito tempo, então talvez a prescrição já tenha expirado." Ela escreveu a cena como Doutor Estranho aparecendo em WandaVision. É Wanda sentada na varanda daquela cabana, balançando-se pacificamente. Você sabe como o Estranho faz círculos em torno de alguém para teletransportá-lo? O círculo começa a se formar em torno dela, mas ela interrompe. Então o Estranho tem que aparecer pessoalmente. Ela adorava essa cena, porque Wanda basicamente dizia: "Não, eu não vou para onde você quer me levar. Você terá que vir até mim." Era uma cena ótima, mas foi substituída por outra. Por fim, a Variety perguntou se havia alguma informação sobre o status de um filme solo de Wanda. E Sheffer respondeu de forma direta: "Eu não sei nada sobre o filme da Wanda. Isso é o que posso dizer." E embora ela tenha sido bastante direta, eu não acredito dela. Esse estilo de "eu não sei de nada", já diga-se aí Tom Holland da vida, né? Muitos fãs acreditam que um filme da Feiticeira Escarlate acontecerá em algum momento, mas provavelmente após a saga do multiverso. Faz sentido que a Marvel queira usá-la nos filmes dos Vingadores, antes de um filme solo. Isso permitiria que a Feiticeira Escarlate tivesse um papel importante nos filmes dos Vingadores, recebendo um arco de história substancial nesses eventos antes de ter seu próprio filme solo em uma nova fase. Esse filme solo poderia explorar ainda mais suas conexões com os X-Men, Vingadores e até mesmo com o Quarteto Fantástico. Talvez eles até seguissem a rota em que Magneto é revelado como seu pai. Algo que muitos fãs, me incluindo, e eu gostaria de ver isso no cinema. E você também gostaria? Deixa aqui embaixo. Enquanto isso, Agatha desde sempre foi uma adição fantástica ao universo da Marvel, e a série levantou mais perguntas sobre Agatha e seu passado, deixando um grande potencial para histórias futuras. A revelação de que existia uma cena pós-créditos que não foi usada e os detalhes de como Sheffer originalmente planejou as cenas dão aos fãs uma visão do que poderia ter sido.
Os detalhes sobre a conexão de Agatha com Rio e as implicações de relacionamento dela com a morte adicionam camadas de complexidade à personagem. A possibilidade de explorar mais sobre Nicholas Scratch e a paternidade dele cria ainda mais expectativas para futuros projetos. Com a Marvel mantendo segredos sobre planos futuros, só o tempo dirá como essas histórias se desenrolarão. E você? O que achou das revelações de Jack Sheffer e o futuro do universo da Marvel? O que para você tá esperando aí? Deixa aqui embaixo o que você achou, quais são suas teorias, o que vai acontecer no futuro, aonde Billy vai aparecer, se vai aparecer só depois da saga Multiverso. Enfim, a gente tem um monte de coisa para discutir. Deixa aqui embaixo nos comentários, lembrando que eu respondo a todos. Todos os comentários que vocês colocam, eu sempre vou responder e dar um coraçãozinho em todos eles. Então, galera, para você que ficou até aqui, muitíssimo obrigado. Não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito. E vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!